seja isso. Mas vamos orar por eles também, tá bom? Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, e ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se e num salto dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Esse texto também está em Mateus e também está em Lucas. Lucas capítulo 18 e Mateus capítulo 20. Mas nós vamos ficar aqui em Marcos 10. Você já deve ter ouvido falar sobre esse homem e sobre a cura desse cego, Bartimeu. Você com certeza deve ter ouvido talvez até uma mensagem sobre esse texto. Eu quero trazer esse texto esta noite não como uma mensagem, mas como uma orientação, uma meditação para aquilo que vamos fazer depois, que é orar. Ok? Vamos orar. E vamos orar de uma maneira intensa. Vamos orar com clamor. Vamos orar realmente com fé. Vamos orar com esperança. Nós precisamos começar a orar com esperança. Não esperar a esperança vir após a oração, mas a esperança já está sendo brotada, ativada dentro de nós para a gente orar. Embora esse homem era cego e esse homem não enxergava nada, a sua esperança estava dentro dele, fazia ele enxergar de que um dia seria curado. Se há uma coisa que não se apagou na vida desse homem, de Bartimeu, foi a esperança. Se ele, digamos assim, continuou enxergando, foi a esperança. Apesar de ser cego, apesar de não enxergar nada, apesar do estado miserável que ele se encontrava, à beira do caminho, pedindo esmola para sobreviver, mesmo apesar de tudo isso, a sua esperança era gigantesca. Talvez, só por isso nós já podemos aprender muito com este homem. Só por isso nós já podemos aprender muito com o exemplo de Bartimeu, de que apesar de tudo que ele estava vivendo, não somente seu estado físico de não enxergar, mas seu estado miserável. Está sentado à beira do caminho pedindo esmola. Mas mesmo com tudo isso, a esperança dele era gigante. E nós vemos isso pela própria atitude que ele teve. Ele não perguntou: será que ele pode me curar? Será que é aquele lá que tanto se fala poderia talvez me fazer enxergar? Não. Os gritos dele mostram claramente de que ele colocou toda a sua esperança em Jesus. Estava certo, absolutamente certo, de que Jesus poderia resolver o problema dele, os problemas dele. De que jeito nós começamos a nossa oração? De que forma nos apresentamos diante do Senhor ou clamamos ao Senhor?
Parece que Bartomeu nos ensina de que nós precisamos realmente iniciar nossas orações já cheios de esperança, de convicção de que realmente o Senhor pode transformar a nossa vida. Mas muitas vezes não fazemos isso. Começamos a nossa oração de um jeito tão frágil, tão desesperado, tão perdido. Parece que fazemos a oração por fazer a oração. E mesmo assim, as nossas orações são extremamente breves, extremamente simples, extremamente, digamos assim, tímidas. Eu acho que às vezes a nossa oração não chega nem ao teto da nossa casa. Ela nem sequer atravessa as paredes do nosso quarto. Muito mal sai a nossa voz da nossa garganta. Esse homem não. Esse homem diz o texto que ele começa a gritar. Ele não começa simplesmente a falar. Ele começa a gritar e falar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Já gritou? Já orou com gritos? Já orou com clamor? Um clamor verdadeiro? Já orou realmente saindo a tua voz, não daqui, mas no mais profundo do teu ser? Não é uma oração, é um clamor, são palavras de desespero, de angústia, mas sai com uma força, com uma tonalidade, volume tão grande, que chega em questão de se nós podemos contar, se nós podemos medir, se nós podemos calcular, chega em milésimos de segundo diante da presença de Deus. A tua oração é tímida, é calada, é tão silenciosa, que nem sequer você mesmo a ouve. Nem sequer você mesmo ouve as tuas próprias palavras. Como se você não ouve as tuas próprias palavras, como o Senhor as poderia ouvir? Ah não, mas Deus é todo poderoso, Ele sabe tudo. Ele vê meu coração, Ele vê Ele sabe meus pensamentos, Ele conhece minha dor. Sim, Ele sabe de tudo isso, mas Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. O Senhor quer te ouvir. Jesus já tinha passado na frente daquele cego. Jesus simplesmente poderia ter passado, olhado para aquele cego e falar: seja curado. Como fez com outras pessoas também. Mas não. Parece que havia uma intenção. Vamos ver logo em seguida isso. Havia uma intenção de Jesus de ouvir a voz, o clamor desse homem. Eu acredito que Deus tem uma intenção de te ouvir. Você falar. Fazemos isso com nossos filhos. Eu faço isso às vezes com nossos filhos. Meu filho às vezes chega no quarto: oh pai, eu já sei o que ele quer. Que? Não, pai, é que eu quero. Fala direito, rapaz. Fala. Não é que eu. Repete. Ele repete melhor. Fala assim: por que não falou antes? Por que não me disse antes? Não, mas eu sabia. Mas o Senhor sabia. Eu sabia, mas eu queria te ouvir. Eu queria saber. Eu queria ouvir a tua voz. Eu não queria te negar nada. Eu não quero te negar nada. Mas eu quero te ouvir. O Senhor parece que tem a intenção e o desejo de nos ouvir. E esse homem não falou, ele gritou. Ele gritou. E é interessante que quando esse homem começa a gritar, sabe o que acontece? Começa nas dificuldades, tentar abafar o grito. Já reparou que quando nós começamos a orar, parece que há um movimento, e há verdadeiramente um movimento sobrenatural do inimigo de querer
abafar nossas orações. Sair para algum lugar é fácil. Conversar com pessoas é fácil. Marcar encontros é fácil. Ter um momento de lazer ou qualquer outra coisa é fácil. Mas marcar um momento de oração, parar para orar, como se torna um desafio. Não é verdade? Tenta marcar um horário todo dia para orar. Eu vou marcar todo dia, 8 horas da noite, uma oração. Saiba, no primeiro dia você já vai ter uma dificuldade para fazer isso. Que não é no primeiro dia, é no segundo dia. Então eu vou marcar meia-noite, porque meia-noite ninguém me incomoda. O inimigo não dorme. O inimigo não dorme. Ele vai te incomodar. Lembra de Daniel? Enquanto eu estava lendo esse texto, também li o texto de Daniel. Daniel era um escravo. Daniel era um homem escravo. Nunca mais iria voltar para a sua terra. Ele estava ocupado com as coisas do rei, com o dono dele. Embora ele estava crescendo, ele estava se tornando um homem importante na corte do rei, ele continuava sendo escravo. Ele continuava com todas as dificuldades de um escravo. Mas havia uma coisa que ele jamais deixava de fazer. O que era? Orar. E as pessoas se incomodavam com ele. Quando souberam de que o rei queria promover ele no cargo, na corte, os invejosos foram e montaram uma cilada contra Daniel. E qual era a cilada? Não era contra a honestidade de Daniel. Daniel era honesto. Não era contra alguma questão moral de Daniel ou sexual de Daniel. Daniel não tinha nenhum tipo de mau exemplo nisso. Não era uma questão de preguiça ou sei lá de alguma outra coisa, não. O que eles viram em Daniel foi o quê? Uma virtude, algo forte, algo poderoso. O que? Ele orava. E armaram ciladas, uma cilada terrível para aquilo que Daniel fazia e o tornava forte. O que era? Oração. Enganaram o rei, disseram para o rei: rei, vamos fazer o seguinte, vamos ficar um mês. Ninguém no reino pode orar aos seus deuses. Só pode pedir ao Senhor. Só o Senhor. Ninguém vai orar por nenhum outro Deus. Só falar com o Senhor. E se alguém orar para seus deuses, vamos lançar na cova dos leões. Aqueles homens sabiam de que Daniel não iria parar de orar. Olha, eles sabiam da perseverança de Daniel na oração. Eles sabiam de que Daniel não pararia de orar. As pessoas sabem de que você ora todos os dias e você nunca para de orar? Às vezes as pessoas se surpreendem. Quando você fala assim, nossa, estou fazendo uma campanha de oração. Sério? Você está fazendo uma campanha de oração? Que bom! Como se fosse uma novidade na tua vida. E talvez seja uma novidade na tua vida. Você está orando numa campanha de oração. Parece que nós precisamos de incentivo para orar. Eu quero orar tanto, mas eu preciso de um incentivo. Então, vamos ao monte, porque lá eu sou incentivado. Vamos fazer vigília, porque lá eu serei incentivado. Vamos nas Débora, porque lá eu consigo orar. Vamos no culto de quarta-feira, porque ali vai ter oração. Vamos. Parece que nós precisamos de incentivo. Daniel não tinha um incentivo para orar. Ao contrário, foi proibido de orar. Ele não deixou de orar. Vocês conhecem a história de Daniel? Como termina essa história?
ele sendo livrado dos leões, todos aqueles que armaram a cilada, todos aqueles que tramaram contra ele, foram jogados aos leões, eles e toda a família deles. E antes de caírem lá embaixo na cova, os leões já estavam pegando eles no ar. O que aconteceu com esse homem, o cego? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que aconteceu, o quê? As pessoas quiseram abafar ele. Fica quieto, para com isso. E não foram pessoas qualquer, não. Foram até os próprios discípulos. Até os próprios discípulos quiseram intervir. Mas aquele homem era motivado pela esperança, ele era motivado pela fé. Ele sabia de que havia uma resposta de Jesus. Ele sabia de que a solução para a sua vida estava em Jesus. Ele não podia parar de orar. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de clamar. Porque a solução só está em Jesus. Quando Jesus para e fala assim, chama, pode vir. É interessante. Eu diria para vocês até que é patético. Ou talvez seja algo cuidadoso. Aqueles mesmos que estavam brecando ele, começam a encorajar ele. Eu não vou tomar isso como uma crítica, não vou tomar do lado negativo. Eu acho que aqueles homens se impressionaram. Eu acho que aqueles homens, do jeito que viram aquele homem gritando e achando que estava errado, agora eles percebem de que aquele clamor daquele homem fez Jesus parar e fez Jesus chamá-lo. Opa, vem aqui então. Eu tenho falado várias vezes para vocês se afastarem de fofoqueiros. Lembra disso? Tenho falado vários fins de semana isso. Várias mensagens tenho falado isso. Se afaste de fofoqueiros, se afaste de críticos, se afaste de pessimistas. Agora eu vou falar de outro lado. Aproxime-se de aqueles que oram. Não para que ele ore por você, mas para ele te incentivar a você também se tornar um homem e uma mulher de oração. Aproxime-se de alguém que ore. Ande junto. Ande perto. Porque ele vai te encorajar. Ele vai te levar a fazer aquilo que ele faz. Aproxime-se de alguém que ore. Não de alguém que fofoque, não de alguém que critique, não de alguém que fique lamuriando, se queixando, não. Alguém que ore. Alguém que você chegue na pessoa e diga imediatamente, vamos orar. Alguém que você conta alguma situação e ele fala para você, estarei orando por você. Alguém que chega em você e mesmo se você falar uma palavra, ele chega em você e fala assim, sabe, meu querido, minha querida, esta madrugada eu estava orando e lembrei de você. Orei pela sua vida. Aproxime-se dessa pessoa o máximo possível. E se afaste dos outros. Opa. Se afaste dos outros. Eu falei para você de que Deus tem alguns propósitos. Ele está esperando, Ele cria expectativas sobre a nossa conduta. Quando o homem chega diante de Jesus e vem impetuosamente, ele dá um pulo, ele vai rapidamente diante de Jesus. Jesus lhe pergunta, que queres que te faça? Parece que é algo meio que irônico, sei lá. Será que Jesus era humorista? Será que Jesus era sarcástico? O que você quer que eu te faça? Era nítido o que aquele homem queria. Era
claro aquilo que o homem queria. Não, Jesus não era isso. O que Jesus queria, o que Jesus quer de você e de mim, é que nós falemos claramente o que nós precisamos. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a minha voz. Ele quer que nós possamos falar com Ele, contar para Ele, nos derramar diante dEle, abrir nosso coração diante dEle. Eu vejo isso muito claramente na cruz. Eu vejo isso claramente na cruz. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. E é crucificado ao lado de 2 outros homens. Passa as horas. Jesus vai exclamando palavras para o Pai. Ele vai exclamando algumas frases para as pessoas, para algumas pessoas específicas. Está lá acompanhando. Para aquele que ele amava e dizia, cuida dessa mulher, falando sobre Maria. Mas em nenhum momento Jesus se comunica ou conversa com os 2 homens que estão do seu lado. Já pensou nisso? Ele não fala para eles, olha, eu estou aqui porque estou morrendo por vocês. Olha, eu estou aqui, eu quero que vocês se arrependam de seus pecados para que vocês possam receber salvação. Ele não fala uma palavra para eles. Mas na hora que um deles olha para Jesus e fala para ele, lembra-te de mim, qual é a resposta de Jesus? Imediatamente, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo, onde? No paraíso. Já era quase o fim, já se aproximava ao fim. Já era quase 3 horas da tarde, hora da morte de Jesus. Jesus não tem mais fôlego, não tem mais força, não tem nem condições mais de falar. Mas quando aquele homem fala para ele, Jesus, lembra-te de mim, Jesus imediatamente fala para ele, você estará comigo no paraíso. Deus quer que você fale com ele, Senhor, lembra-te de mim. Aquele cego vem diante do Senhor e Jesus pergunta, o que você quer que eu te fale? Faça. E o cego responde, mestre, que eu volte a ver. É interessante de que esse homem, pela frase que ele fala, é nítido e nos dá a entender de que ele perdeu a sua visão. Ele não era um cego de nascença, ele perdeu a visão, que eu volte a ver. Quantas coisas foram tiradas de nós? Quantas coisas foram arrancadas? Nós perdemos. E o Senhor está querendo dizer, o que você quer? Eu quero isso de volta, Senhor. Eu quero isso de volta. Hoje eu recebi uma ligação. Uma pessoa que não conheço. Nem sei o nome dele. Esqueci de perguntar o nome dele. É um homem que está desesperado. É um homem que pecou. E por causa do seu pecado, ele está perdendo a sua família. Ele está desesperado. Ele está pedindo socorro para poder salvar, recuperar a sua família. Marcamos, ele vai vir falar comigo. Ele está perdendo a sua família. Ele perdeu a sua família. Ele quer recuperar a sua família. E eu tenho absoluta certeza que se esse homem se aproximar de Jesus, se esse homem se aproximar de Deus e clamar ao Senhor e corrigir as suas atitudes, eu tenho absoluta certeza que Deus vai trazer de volta a sua família. O que você quer que o Senhor traga de volta na tua vida?
que você deseja, o que você precisa, que Deus possa trazer de volta para a tua vida, para a tua casa ou para a tua família. Clama ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu quero isso, eu desejo isso, eu preciso disso, com fé e com esperança. Jesus lhe respondeu: vai, tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Já reparou qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Recebe a visão de volta? Que volte a ver? Jesus não citou isso. Jesus não comentou sobre isso. Ele volta a ver logo depois, ou imediatamente depois. O que Jesus fala para ele foi o quê? A tua o quê? Fé o quê? Te salvou. Porque se há uma prioridade no coração do Senhor, se há um desejo maior no coração do Senhor, não são as coisas desta terra, mas é para você poder entrar junto com Ele no paraíso. Se algo que o Senhor mais deseja em nós, não são as coisas desta terra e a recuperação do nosso corpo. O que Ele quer é que nós entremos junto com Ele no paraíso. Eu tenho esperança de muitas coisas na minha vida. Eu tenho fé, eu quero muitas coisas ainda na minha vida, nesta terra. Eu gostaria que o Senhor me curasse desse joelho que dói o tempo todo. Gostaria também algumas outras coisas, alguns sonhos que eu tenho gostaria de realizar ainda enquanto eu estiver aqui. Mas nada pode roubar, nada pode tirar a maior prioridade que eu tenho na minha vida, de eu poder entrar nos céus de mãos dadas com Jesus. Que eu mais desejo isso, que eu mais quero isso, e eu sei que o que mais Deus deseja, o que mais Deus quer é que eu entre no paraíso. Tem pensado nisso? Algum tempo atrás eu perguntei para uma liderança de uma igreja, perguntei: você gostaria que Jesus voltasse agora? Uma pessoa falou assim: não, pastor, não gostaria não. Por quê? Porque eu gostaria de terminar a reforma da minha casa. O problema é que a pessoa que respondeu isso foi um líder da igreja. E não é da Cristo Vive, não, é de outro lugar que eu fui. Eu senti dor, eu senti tristeza, porque aquele homem colocou como prioridade na sua vida, a maior prioridade, acabar a reforma da casa dele. Um jovem me respondeu da seguinte maneira: pastor, não, eu quero casar primeiro. Eu falei assim: misericórdia. Eu vou te dizer o seguinte: isso não é surpresa não. Isso não é surpresa, não. Muitos têm como prioridade as coisas desta terra. Mas não deveríamos ter prioridade das coisas celestiais. Eu te perguntar: você quer que o Senhor te recolhe agora, neste momento, já, te recolha? Qual seria a tua resposta? Para aqueles que oram constantemente, para aqueles que clamam constantemente, para aqueles que colocam a sua esperança no Senhor e a sua fé nas promessas do Senhor, eu tenho absoluta certeza que para aqueles que realmente clamam no Senhor, eles vão dizer: que venha agora, porque eu quero ir para o céu. Os outros querem ficar enraizados nesta terra.
Volto a repetir. Ande junto com aqueles que oram. Se aproxime daqueles que oram. Porque Ele vai te fazer crescer e vai te levar a você ficar mais perto do Senhor. Amém? Vai te dar coragem. Vai te dar ânimo. Então ande junto com as pessoas que oram. Para você também se tornar um orador. Aquele que ora. Aquele que clama. Aquele que coloca a sua esperança no Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Baixa a tua cabeça. Vamos clamar ao Senhor. Quero deixar um momento sozinho você orando. Geralmente oramos de 2 em 2, de 3 em 3, em grupo, ou pedimos para alguém orar aqui na frente. Não, eu quero agora que você ore, você clame. Você comece a exercer o ministério de oração. Você comece a exercer uma das mais fortes ferramentas que Deus nos deu, a oração. Ora, clama ao Senhor, fale nitidamente, claramente. Eu vou falar em pensamento, não. Jesus sempre pedia para a pessoa falar com palavras aquilo que ele queria. Olha, veja os textos, veja a Bíblia. Então fale, conte para o Senhor. É o momento com o Senhor agora. Você que está em casa, faça o mesmo. Clame, ore. Abre a tua boca. Fale com o Senhor. Na figueira subirei, a seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei. Como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, a seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei. Eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, a seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Pra mim. Talvez o que está te impedindo de falar com o Senhor seja uma coisa chamada pecado. Está te impedindo de falar com o Senhor, que está te impedindo de se relacionar com Deus, seja uma coisa chamada pecado. Então, que está começar a nossa oração pedindo perdão? Talvez
não um pecado que você faz no dia a dia, mas o orgulho, o rancor, a inveja, a ira, a amargura, aquilo que está aqui dentro, aquilo que você alimenta todos os dias aqui dentro, bem aqui dentro. Você está se sufocando, você está gritando, doendo por dentro. Quero você pedir para o Senhor perdão e se libertar de tudo isso. Talvez o pecado está te impedindo de falar com o Senhor. Talvez são sentimentos que não são de Deus que estão te impedindo de falar com o Senhor. Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso só pra te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, pois eu preciso. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Pai querido Deus, Senhor, olha pra estamos aqui, ó Deus, clamando, gritando, Deus. Senhor, Estamos, ó Deus, e eu espero realmente que estamos iniciando agora uma nova forma de viver. eu preciso. Uma nova forma de viver, onde a oração se tornará algo diário, constante na nossa vida, onde a oração se tornará algo tão necessário quanto a água, quanto o pão, quanto o ar, onde falar contigo vai se tornar tão necessário. Eu que contarei as horas, contarei os minutos para me encontrar contigo. Onde a vida agora vai se tornar uma vida de guerra. Uma guerra, intercedendo, clamando e batalhando contra o inimigo. Já sabendo, já entendendo e acreditando que já serei mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Olha pra mim, Senhor. Que hoje seja algo diferente, que mude a minha vida completamente. E que a partir de agora eu seja uma mulher que clama, um homem que clama, uma mulher que grita, um homem que grita, uma mulher que intercede, um homem que intercede, uma mulher que luta, batalha na oração, um homem que luta e batalha na oração, uma mulher cheia de esperança e de fé, um homem cheio de esperança. A partir desse momento, na hora que a gente ficar em pé, nós possamos sentir fortalecidos, possamos nos sentir seguros, possamos nos sentir cheios de esperança, cheios de fé, sabendo de que o Senhor vai olhar para nós, Ele vai olhar para nós, Ele vai nos chamar. Eu seguirei, eu seguirei.
como esse homem seguiu Jesus. Lá vem o meu socorro e Ele vem. E a partir de agora eu vou levantar, eu vou sair deste lugar e jamais me sentirei só. Por quê? Porque o Senhor está comigo o tempo todo. Lá vem o meu socorro. O tempo todo o Senhor estará comigo e eu com Ele. Saltando, e Ele vem saltando sobre os montes. Ele comigo, eu com Ele. Sobre os montes, e Ele vem saltando, e Ele vem saltando. Esta noite será Sobre diferente. os montes, Amanhã será um dia diferente. Será uma semana diferente. Será uma vida diferente. Porque será uma vida em oração. para além Em oração. dos montes, eu sei. Em oração. De lá vem o meu socorro. E Talvez vem, você já foi assim. e eu elevo Talvez você já viveu um tempo de oração. para Ai, além como foi bom. Como foi maravilhoso esse tempo. Pois bem, de lá vem pede para o Senhor restaurar isso em você. Ele vem. Renovar isso em você. Despertar novamente isso em você. Saltando sobre os montes, A partir de agora você se torne íntimo com o Senhor. Íntimo com o Senhor. E quando você dobre o joelho, os demônios vão tremer. E quando você fecha os olhos, Satanás vai se apavorar. E quando você levante as mãos, o céu vai parar para te ouvir. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Só dobrar o joelho, só fechar os olhos, o inimigo vai se sentir já derrotado. O tempo de dançar chegou. Só ao levantar as mãos, o céu vai se agitar. E quando você abrir a tua boca, o Senhor vai parar tudo e vai querer te ouvir, porque Ele quer ouvir a tua voz. 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 Ele não quer ouvir o intercessor da tua vida. Ele não quer ouvir o pastor que você pediu oração só. Ele não quer ouvir aquela pessoa que você pediu e compartilhou a tua necessidade. Ele quer ouvir a tua voz. A tua voz. A tua voz. A tua voz. E eu elevo os meus Jesus, olhos para além Filho de Davi, dos montes, eu sei. tem compaixão Lá de mim. vem o meu socorro e Ele Tem vem. compaixão de mim. E eu elevo os meus Tem compaixão olhos de mim. para além dos montes, eu sei. De lá vem o meu socorro e Ele vem. E Ele vem saltando, e Ele vem saltando sobre os Tem orações que estão chegando no céu. sobre os montes. Tem orações que estão saindo daqui, chegando no céu. Já estão acontecendo milagres. Eu acredito que já estão começando a acontecer milagres. O Senhor já parou. Está te ouvindo. Ele está te ouvindo agora. Ele está te ouvindo.